Você já imaginou ter nas mãos um rádio que quase ninguém fora da China consegue comprar? Um modelo que os chineses usam no dia a dia, mas que aqui no Brasil é raridade total. Esse é o Panda 6120, um rádio de bolso compacto com 12 bandas, sendo 10 em ondas curtas. Hoje eu trouxe esse monstro raro direto para cá. Vou fazer o unboxing, testar a recepção no FM, ondas médias e ondas curtas. Será que esse chinês doméstico que usa 2 pilhas pequenas surpreende mais que um PL330 ou um rádio XH Data? Se você é rádio escuta, colecionador ou caçador de raridades chinesas, fica grudado neste vídeo. Panda 6120. Pela primeira vez eu pego um rádio com a marca Panda. Bem, não é bem assim a primeira vez. Eu já coloquei aqui, apresentei para vocês um rádio Ritex, que é Panda. Ele só usa a marca, ele é exportado com essa marca, mas é Panda. Para quem não sabe, a Panda é uma marca que surgiu, uma fábrica, né, que surgiu lá nos anos 30 na China e depois, por volta dos anos 1956 ou 58 por aí, eles lançaram a marca Panda. Então é uma marca bem antiga, é um produto já com uma história dentro da China e que hoje não foca mais em rádios. Eles produzem muitos rádios para o exterior, como todas as empresas da China, mas eles focam em outros produtos de maior valor agregado. Mas eu vou falar um pouquinho sobre esse rádio portátil, porque eu comprei ele e ele veio de navio, passou alguns meses navegando até chegar no Brasil. Eu comprei diretamente na China. E eu vou dizer que eu fiz o teste para ver se chegava e chegou. Achei muito interessante trazer ele aqui para vocês. Vamos abrir a caixa e conhecer um pouquinho do Panda. Esse que é um rádio que ele tem 10 faixas de ondas curtas, e isso é legal porque ele tem uma largura de banda muito boa. É um rádio DSP com FM a partir de 76 MHz e AM em 10 kHz. Aqui nós temos o manual. Está em chinês, porque hoje a Panda foca exclusivamente no mercado interno. E hoje tem-se muito essa questão de eles produzirem, talvez você já tenha visto anúncios no AliExpress, rádios paridosos. As empresas hoje produzem rádios e dizem rádios paridosos, para atingir o nicho que é o foco de quem viveu, de quem tem e gosta de rádios portáteis, a grande maioria, né? Porque o rádio está migrando aos poucos para a internet. Eu já venho falando isso aqui há bastante tempo, tem gente que não gosta do que eu estou dizendo, mas os rádios híbridos serão os rádios do futuro que irão tomar conta do mercado, e esses rádios apenas de frequência irão desaparecer gradualmente. É um rádio bonito, com excelente acabamento. Ali é um rádio tradicional. Lembra até os rádios Sony, né? Mas é um rádio bem acabado, né? Os produtos Panda são de boa qualidade, a gente vê eles distribuídos no mundo inteiro sob outras marcas. Esse aqui não deve ficar atrás. Aqui na lateral nós temos o botão de liga e desliga. É um aparelho que utiliza 2 pilhas pequenas. Tem aqui um suporte para a inclinação do rádio. Ele vem ainda aqui com uns fones, além do manual. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso aí, os fones e o manual. É um rádio bem legal. Esse aqui é certo que vai ficar na minha coleção, que eu sempre quis comprar um rádio Panda, sob a marca, né, original. Antena 360 graus. Olha, uma antena bem forte, olha só. Uma antena bem forte. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 estágios, em torno de 50 centímetros. Alça aqui desse lado aqui para segurança do rádio. Aqui é o botão de sintonia. Não, aqui é o volume, botão de sintonia aqui. Que é bem macio. Bem macio. Excelente. Aqui é o volume. Entrada para a fonte de 4,5 volts, fonte DC, e os fones. Fone é estéreo? Eu não sei, eu vou testar depois para descobrir se ele é estéreo, e depois no final do vídeo eu trago para vocês a informação. Então tá aí, a apresentação do pequeno Panda. Não tem muito o que dizer deste rádio, é um rádio tradicional, bonito, e que eu vou lá fora agora. Eu vou testar todas essas bandas aqui de ondas curtas. É claro que eu não vou mostrar tudo, né? Vou mostrar algumas emissoras, qualidade de sinal de recepção, AM, que eu estou curioso para saber.
e o FM para ver se ele tem aí a qualidade dos sinais que nós temos nos Texans, no XH-Data, para ver se a qualidade também dele se equipara. Uma empresa antiga como essa deve ter sim uma boa qualidade de construção em seus aparelhos, senão não exportaria sob várias marcas para o mundo inteiro. Vamos lá então? Vamos conhecer um pouquinho da sintonia, da recepção deste maravilhoso rádio pequeno de bolso Panda, que cabe aí na palma da mão. Vai sair da tribuna dos aflitos e vai subir à tribuna dos vitoriosos. A tribuna dos aflitos. Vamos ouvir uma música muito bonita agora. Ricardo Gregor. Podem proporcionar momentos de reflexão e autoconhecimento. Sou a Renata da Vila Isolina, mas... Todo mundo em ação. Como grupo de voluntariado, Na unidade de potência, a equipe informou ter identificado a causa da falha. Ele gosta muito do Music. Falou, caramba, de novo, curtiu demais, que bom. Fica com a gente aí, tem mais até 21 horas aqui na 89 da Rádio Rock. E agora vamos com o Depeche Mode. Aliás, quem não assistiu o Momento Mole... É propagação aberta, hein? Ainda lá, o show na, Curitiba chegando aqui no meio de dois morros, tocou? Vale é muito a Bem pena. fechado aqui, ó. E o sinal tá chegando da Rádio Rock em Curitiba. Por aí, né? Não vou citar nomes para não ser grosseiro, mas o cara tá... Já mostra que ele tem sensibilidade. Bem. Vamos de 1990 com Enjoy the Silence. Aqui. De alta em Auckland City. Se não tiver Auckland, não tem graça. Quase 40. Aí temos o tchá-tchá do DSP. Agência sobre as novas... Novo tempo. Salomão no executivo. O Jornal do Senado. Você já sabe. Ganhe a frequência mais massa do seu rádio no Vale da Pena. E você pode ganhar. Bom, tá aí a Massa FM, 100 km, já prova que tem sensibilidade, porque propagação aberta engana, né? Sinal chegando forte, ó, tá pegando Curitiba, não. Tá aqui, ó, sinal de 100 km pegando. Um local ruim onde eu moro agora para receber FM, tá pegando 100 km, então tá num padrão muito bom de sensibilidade no FM. Olha como é fácil sintonizar quando tem banda larga. Colocados na tabela, por isso a América busca aí, né, ficar entre os 8 melhores, porque realmente bateu na trave no ano passado. Controle nosso nacional, que toma o controle. 41 metros. Radinho bom, hein? Tá chegando no final da Inconfidência. Olha aí, ó. América, a equipe de Patos de Minas enfrenta a Tom Bay
E Aí, depois 15 na rodada metros. final enfrenta a equipe do Cruzeiro por Sinal da Inconfidência. Chegando bem aqui. para garantir. Esse é um rádio nostálgico, bonito, que nos remete àqueles rádios vintage dos anos 80. Quando eu recebi o rádio, abri a caixa, não levei muita fé. A construção do aparelho é muito boa, mas até aí não quer dizer muita coisa. Então pensei, não deve ser um rádio muito diferenciado. Mas quando eu liguei o FM e percebi que ele recebeu vários sinais em 100 km, eu disse, opa, nós temos aqui um rádio com sensibilidade no FM. O AM foi bem, não foi uma coisa espetacular, mas também a gente está numa fase não muito boa. Nós estamos no verão. E no verão a propagação no AM não é tão boa quanto no inverno, mas a qualidade de recepção foi interessante. Eu vou fazer mais testes nos próximos meses com ele, mas eu gostei do AM. Ondas curtas foi excelente, ele mostrou ali que aquela banda larga ajuda muito na sintonia, tem sensibilidade, escutei a Inconfidência Mineira, escutei a Rádio Nacional e muitas outras pelo mundo afora que ele recebeu apenas com antena telescópica. Imagina um fiozinho esticado ali, uns 6, 7 metros, o que esse radinho vai fazer. O som está dentro dos parâmetros para este tipo de rádio. Ele é médio agudo, não tem distorção no agudo, excesso de médio, não. Está dentro do padrão que tem que ser de qualidade. Não tem grave nenhum, então você não espere um rádio com grave caso você encontre este aparelho em alguma revenda por aí. Depois eu vou falar por que vai ser difícil você conseguir este rádio. Nos fones a qualidade de som é boa, não tem aquela presença de graves como era de se esperar, mas o som é alto. Mal toquei ali, quase fiquei surdo. E poderia ser estéreo, né? Não é estéreo nos fones, mas tudo bem. Ah, e antes que eu esqueça, também funciona como antena o fio dos fones. Olha, a única coisa que eu posso dizer é, coloque em estéreo nesta saída de fones. Eu acho que o rádio vai ficar bem melhor. Fora isso, talvez o som ali, um aprimoramento nos graves, mas eu estou muito satisfeito com este aparelho. Panda 6120, que maravilha de rádio. Super aprovado, se colocar uma marca famosa ali, ninguém vai dizer que não é aquela marca. Para qualquer amante de rádio nostálgico, para colecionadores, para quem gosta de um rádio com boa recepção. Esse é um aparelho que eu paguei com impostos, paguei trânsito também dentro da China, porque eu comprei na China. Saiu em torno ali de R$140 já com tudo. Mas tem os seus poréns. Esse é um rádio que eu tive que mandar por frete marítimo e levou 4 meses para chegar em minhas mãos. Eu não indico como fazer, não vou colocar aqui, Fábio, como eu faço para comprar diretamente da China. Coloque no YouTube como comprar rádio diretamente da China. Envolve riscos e eu não vou ser responsável se você perder alguma mercadoria, se tiver uma sobretaxa nos aparelhos que você comprar. Procure no YouTube, que tem muita gente ensinando a como comprar esses rádios diretamente da China. Infelizmente, esse modelo não tem disponível no AliExpress. Já vi esse modelo uns meses atrás no AliExpress e até colocar o link, quando eu fui procurar o link, opa, sumiu. Esse rádio ainda é fabricado pela Panda, então pode ser que ele retorne em algum momento, em algum vendedor no AliExpress. Agora é hora de você comentar. Coloque aqui embaixo o que você achou do Panda 6120. É isso mesmo? Deixa eu pegar o rádio aqui. Voltei. 6120 é o modelo do rádio Panda. Você gostou deste radinho aqui? Essa antena é forte, eu gostei da antena, ó. Antena forte, 360. Coloque seu comentário aqui embaixo e me diga se vale a pena ter esse rádio na sua coleção, até mesmo para o uso diário. Eu gostei, com certeza, eu não vou tirar ele tão cedo da minha coleção. Pode ser que eu coloque à venda em algum momento, e aí eu aviso vocês. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e não deixe de ativar as notificações. Em breve eu vou trazer onde é que está, gente. Eu ando meio perdido, esquecido já sou, ó, há décadas. Ah, tá ali. Voltei, saí da câmera de novo, aqui tô eu. Shouyang WT2, essa maravilha aqui, olha, nem tirei do lacre ainda, ó. Já faz mais de um mês que eu tenho aqui. Eu tô esperando o tempo certo para poder mostrar para vocês aqui no canal. Quero mexer bastante nele, vou fazer um canal para mim, então você que fala português ou espanhol, eu não domino inglês. Você vai poder se comunicar comigo diretamente pelo canal que eu vou criar aqui. Em breve, uma grande novidade da Shouyang para você. E não esqueça que eu preciso do seu apoio. Clique em Seja Membro, veja ali os planos. Em breve eu vou estar mudando os pacotes, vou estar trazendo novidades também e você vai poder me apoiar. E assim eu trago esses equipamentos maravilhosos para você conhecer e decidir se quer comprar ou não. Fui!